crítico arrogante humilha a cantora idosa no palco do concurso, mas sua verdade venceu. Vejam só, pessoal. Essa senhora pensa que vai se apresentar com um passarinho no palco. Mário Guzmão mal olhou para Dona Aurora, falou alto aos outros avaliadores como se ela fosse invisível. Alguém avisou a ela que isso aqui não é um viveiro. Risos baixos espalharam-se. A sacola de Dona Aurora escorregou, caindo. Ninguém ajudou. Mas aquele palco na concha acústica da Praça das Flores não era o início, mas o ápice de sua vida de lutas. Ela morava num cantinho alugado, perto da feira, num cômodo simples, com seu fiel canário, Piuí, seu mundo. Dormia em sua cama antiga, Piuí em sua gaiola artesanal, coberta por paninho de crochê. Todas as noites, após o sol se pôr e o silêncio da vizinhança, Dona Aurora cantava baixinho, canções da juventude, melodias que brotavam da alma, guardadas há décadas. Piuí se aninhava ao ouvi-la, e Dona Aurora continuava cantando, pois se parasse, o silêncio trazia memórias dolorosas e saudades que não conseguia enfrentar. No início, ninguém se importava. Mas aos poucos, vizinhos, as quituteiras da feira, o seu João da padaria, notaram. Ao passar por sua janela, paravam. Não aplaudiam, não pediam bis, apenas ouviam, hipnotizados. Uma noite, Dona Berta, voluntária do Centro de Convivência dos Idosos, parou junto à janela. Ficou 5 minutos. Quando Dona Aurora terminou, Dona Berta acenou e seguiu. Na manhã seguinte, durante o chá com biscoitos, Dona Berta trouxe um folheto. Festival de Talentos do Bairro, aberto a todas as idades. Inscrições até sexta-feira. Dona Aurora leu, devolveu. Não tenho dinheiro. Quanto custa? R$ 50, respondeu Dona Berta. Esquece então, disse Dona Aurora desanimada. Mas Dona Berta não esqueceu. Naquela tarde, reuniu voluntários na cozinha do centro, mostrou o folheto e explicou. Ela canta todo dia. Já a ouviram. Tem um talento que toca a alma. Um presente que precisamos compartilhar. Seu Pedro cruzou os braços. E daí? Ela não tem dinheiro, e não somos ricos para bancar vaidades. Dona Berta bateu na mesa. A gente junta. Não é vaidade, é valor. Silêncio. R$ 10 cada um. 5 pessoas dá 50. Eu começo. Tirou uma nota amassada e pôs na mesa. Um por um, os outros voluntários, Dona Zilda, seu Joaquim, Cida e Terezinha, tiraram suas notas e moedas. No fim da tarde, tinham R$ 65. Dona Berta preencheu a ficha, sozinha. Nome: Aurora da Costa. Pagou a taxa. Confirmou a vaga. Só depois avisou Dona Aurora. Encontrou-a no quintal, sob a mangueira, dando semente especial a Piuí. Dona Aurora, a senhora tem uma apresentação. Sábado, 15h, na concha acústica da Praça das Flores. Dona Aurora franziu a testa. Do que fala? Do Festival de Talentos. Nós te inscrevemos. Dona Aurora ficou em silêncio, balançou a cabeça. Não quero. Eu sei, mas não é mais sobre querer. Já está dentro. Dona Aurora baixou os olhos. Não tenho roupa, não tenho com quem deixar o Piuí. Dona Berta abaixou-se, olhando-a com ternura. Leva ele e veste a roupa que tem, Dona Aurora, porque o que importa não é o que se veste, é a verdade que sai da sua boca quando canta. Dona Aurora não respondeu, mas no sábado, 2h30, estava na porta de casa, com Piuí na gaiola coberta, vestindo o melhor vestido de chita, azul desbotado, mas bem passado. E Dona Berta ao lado, segurando sacola com água e lanche. Vamos, a caminho da praça, a pé. Dona Aurora quase voltou 3 vezes. Na primeira esquina, olhou para trás, pensou em voltar, desistir. Piuí chilreou baixinho, encorajando. Dona Aurora continuou. Na segunda rua, a vizinha Dona Elza a cumprimentou. Dona Aurora, para onde vai com Piuí? Para um evento, Dona Elza. Que legal! Vai e arrase. Dona Elza seguiu.
Dona Aurora apertou a gaiola contra o peito e pensou: não deveria estar fazendo isso. Uma velha como eu, que papelão. Mas na praça, vendo a concha acústica, modesta mas iluminada pelo sol, cheia de gente, Dona Aurora quase virou as costas. Dona Berta segurou seu braço. Já chegou até aqui, Dona Aurora. É agora. Dona Aurora olhou para Piuí. Ele a olhou de volta, olhinhos brilhando. Ela respirou fundo, porque se não subisse agora, nunca mais teria coragem. Deu o primeiro passo, e sem saber, entrou no lugar onde seria talvez ridicularizada, mas também onde sua vida mudaria. Quando Dona Aurora se aproximou do palco na concha, o organizador, um rapaz jovem e formal, Mário, olhou para ela para a gaiola, franziu a testa. Senhora, este evento não permite animais. São as regras. Dona Aurora sentiu o chão sumir. Dona Berta deu um passo à frente. Ela está inscrita. Pagamos. Piuí é parte da família. Mário checou a lista. Aurora da Costa, mas sem menção a aves. Ela não tinha com quem deixar. Não é problema meu. As regras são claras. Dona Berta ia insistir. Mas uma senhora elegante, Dona Eunice, organizadora principal, apareceu. Olhou para Dona Aurora, para a gaiola, para o vestido de chita. Pode se apresentar, disse Dona Eunice, voz firme. Mas se o pássaro fizer barulho durante as performances, terá que se retirar. Dona Aurora assentiu rápido, um nó na garganta. Pode deixar, ele não vai piar. Dona Eunice acenou e afastou-se. Dona Aurora e Dona Berta aproximaram-se da área dos candidatos e o contraste foi gritante. Palco modesto, enfeitado com flores de papel desbotadas, e as pessoas, jovens, roupas da moda, instrumentos novos, reluzentes, cabelos arrumados, maquiagem em dia. Dona Aurora com seu vestido de chita, sapatos confortáveis e a gaiola de Piuí coberta com pano remendado parecia deslocada. Parou perto da entrada lateral. Dona Berta ao lado, apertou sua mão. Um casal passou. A moça olhou para Dona Aurora, para Piuí, sussurrou ao marido, que soltou uma risada baixa. Dona Aurora fingiu não ouvir. Mais à frente, 3 jovens cantores conversavam. Uma viu Dona Aurora, cutucou a amiga. As 3 olharam, depois cochicharam. Dona Aurora apertou a gaiola contra o peito. Um homem jovem, com violão novo, passou. Olhou para Dona Aurora, para o canário, balançou a cabeça, como quem vê algo fora do lugar. Dona Berta tocou o braço dela. Ignora, Dona Aurora, essa gente não sabe o que é a vida. Impossível ignorar. Não eram só os olhares, era o silêncio que se formava ao passar, o jeito como se afastavam, como se fosse incômoda. Piuí se mexeu, chilreou suave. Dona Aurora balançou-o. Tá tudo bem. Mas não estava. Uma funcionária com prancheta chamou nomes. Perto de Dona Aurora parou. Olhou a lista, olhou para Dona Aurora, para Piuí. Aurora da Costa. Sou minha filha. Marcou algo. Não sorriu, não disse. Boa sorte. Virou e seguiu. Dona Berta sussurrou. Essa gente acha que talento vem só de jovens com roupas novas. Dona Aurora não respondeu, acalmando Piuí. Perto dos bastidores, jovens candidatos observavam. Um deles, rapaz de camisa social, apontou discretamente. Outros riram. Dona Aurora viu, sentiu uma pontada, mas continuou. Desistir seria pior. Encontrou um banquinho vazio, sentou. Piuí inquieto. Dona Aurora tirou fruta seca, ofereceu. Piuí bicou, acalmando-se. 2 mulheres elegantes observavam. Uma comentou, a outra fez careta de desaprovação. Dona Berta sentou ao lado. Quer que eu segure ele? Não, ele está tranquilo. É meu grude. Mas sabia que não duraria, e no palco, os olhares julgariam. Na outra ponta, um fotógrafo circulava, tirando fotos. Fotografou a jovem cantora, o rapaz do violão, 3 candidatas. Perto de Dona Aurora, hesitou, levantou a câmera, mas abaixou, seguiu.
como se ela não valesse o registro. Dona Aurora viu, sentiu o peito apertar, mas nada disse, acariciou a gaiola. Piuí se mexeu, deixou cair a fruta seca. Rolou pelo chão, fazendo barulho. Algumas cabeças viraram. Dona Aurora abaixou-se rápido, pegou a fruta, limpou no vestido. Um senhor grisalho, perto dos bastidores, observou, balançou a cabeça, como quem assiste a algo constrangedor. Dona Berta sussurrou, irritada. Esse povo acha que está num desfile. Esqueceram que vieram celebrar a música. Dona Aurora não respondeu, segurou Piuí com mais força, cada segundo uma humilhação silenciosa, cada olhar uma sentença, cada desvio de rosto, a confirmação de que não pertencia. E o pior, ela começava a acreditar. Um toque de sino. A funcionária da prancheta apareceu. Atenção, candidatos. Em 5 minutos chamada para o palco. Ordem alfabética. A praça se mexeu. Candidatos levantaram, ajeitaram roupas, conferiram instrumentos. Dona Aurora ficou sentada paralisada. Dona Berta tocou o ombro. Respira. A senhora consegue. Dona Aurora respirou fundo. Mas o ar não chegava. Sabia que dali a minutos teria que atravessar aquela praça, subir num palco e cantar na frente de avaliadores que já tinham decidido que não pertencia. E parte dela concordava. A funcionária chamou. Amélia Fonseca. Jovem de vestido florido levantou. Aplausos educados. Bruno Caires. Rapaz de camisa seguiu. Mais aplausos. Celina Mourão. Mais uma candidata. Sempre bem vestidos, confiantes. Dona Aurora olhou para Piuí. Ele tinha terminado a fruta, estava quieto. Dona Berta sussurrou, falta pouco. Dona Aurora assentiu, mãos tremendo, sabia que seu nome vinha, e tudo pioraria. Aurora da Costa. A voz cortou a praça. Todos pararam e olharam. A candidata era impossível de ignorar. Uma senhora com uma gaiola. Todos queriam ver. Dona Aurora levantou. Piuí quieto na gaiola. Mas Dona Aurora sentia o peso dela triplicar. Dona Berta apertou sua mão. Vai lá, mostra para eles. Dona Aurora atravessou a praça. Candidatos abriram caminho, não por educação, mas porque ninguém queria perto. A funcionária esperava. Por aqui. Dona Aurora seguiu. Corredor curto, tijolo aparente. No fim uma porta. A funcionária empurrou. Palco à esquerda. Boa sorte. A porta fechou. Viu a concha acústica do alto do palco. Dezenas de lugares, arquibancadas lotadas, luzes baixas. À frente, a mesa dos avaliadores. 3 pessoas. Esquerda. Dona Lúcia, professora de música aposentada. Óculos. Blusa de renda, séria, neutra. Centro. Seu Benedito, diretor do centro. Folheava papéis sem olhar. Direita. Mário Guzmão. 30 e poucos, apresentador de rádio topete. Camisa de marca, arrogante. Ele único levantou os olhos. Não neutro, mas de quem julga e descarta em 3 segundos. Dona Aurora parou na lateral do palco, Piuí aninhado. Mário Guzmão virou para Dona Lúcia. Quantos faltam? Mais 6. Suspirou alto. Isso nunca acaba. Dona Lúcia não respondeu. Mário Guzmão pegou água, bebeu devagar. Pôs o copo na mesa, olhou para Dona Aurora de novo, por mais tempo. Viu vestido de chita, sapatos gaiola. Inclinou a cabeça, como quem tenta entender o absurdo. Sem tirar os olhos, disse alto, com escárnio. Peculiar. Dona Aurora não respondeu. Mário Guzmão folheou a ficha meio sorriso. Ficha bem concisa. Sem redes sociais, sem playlist, sem experiência artística visível. Olhou para os outros como piada interna. Estamos apurando o ouvido hoje, pessoal. Risadas baixas de alguns. Dona Lúcia olhou Mário com reprovação, mas calou. Seu Benedito nem levantou os olhos. Mário Guzmão cruzou os braços. Só quero entender a lógica. A senhora trouxe um pássaro. Escolha peculiar.
Performance de vanguarda, talvez? Dona Aurora apertou os lábios, nó na garganta. Piuí se mexeu. Dona Aurora balançou-o, tentando manter a calma. Mário continuou condescendente. Não me leve a mal, mas avaliamos profissionalismo e apresentação aqui, e isso? Gesticulou para a gaiola. Não passa a menor impressão. Dona Lúcia falou. Mário, mantenha o respeito. Ele levantou as mãos. Sendo respeitoso, Dona Lúcia, realista, ok? Olhou para Dona Aurora. Mas enfim, está aqui. Pagou. 60 segundos. Mostre o que tem. Olhou o relógio. Se o pássaro chilrear, interrompemos por bom senso. Entendido? Dona Aurora não se mexeu. Percebeu. Mário Guzmão não julgava talento. Esmagava quem considerava inferior. Ela era a vítima perfeita. Dona Aurora olhou para Piuí. Piuí a olhou de volta, olhos firmes, confiantes. Pensou, se eu sair agora, ensino a ele que a gente desiste quando alguém grita mais alto. Respirou fundo, deu um passo à frente. Mário viu, sorriu cínico. Ah, vai tentar. Perfeito. Olhou a plateia. Isso vai ser rápido, pessoal. A aposta é de que em 10 segundos ela desista. Dona Aurora subiu os degraus. Cada passo ecoava. Plateia observava. Dezenas esperando o desastre. Mário recostou, braços cruzados, sorriso de canto. Já havia decidido. Seria rápido. Dona Aurora parou no centro. Luzes no rosto. Piuí piscou, virou o rostinho. Mário bateu na mesa. Opa! Espera. Antes de começar. Vai cantar segurando a gaiola? Literalmente no colo. Dona Aurora assentiu. Mário riu curto e incrédulo. Está brincando? Olhou os outros. Ela está brincando, né? Nunca em 15 anos vi alguém achar isso aceitável. Isso é palco, não viveiro. Dona Lúcia desconfortável, mas calou. Seu Benedito levantou os olhos, inexpressivo. Mário continuou. Serei direto, isso não é lugar para essa cena. Avaliamos profissionalismo, técnica, presença de palco. Segurar pássaro demonstra isso? É distração. Dona Aurora não respondeu. Mário esperou. Disse, falsa preocupação, só quero que entenda. Ainda dá tempo de reconsiderar, sem julgamentos. Risadas dispersas. Dona Aurora sentiu o rosto esquentar, mas olhos fixos em Mário. Ele arqueou a sobrancelha. Determinação interessante. Piuí mexeu-se, churriou baixinho. Mário apontou. Viu? Já sente o ambiente. Sinal. Dona Aurora balançou Piuí, acalmando-o. Ele está bem, é fome. Mário meio sorriso. Se diz mais se chilrear, interrompemos. Bom senso. Sem coro de canário, né? Piuí chilreou mais alto. Dona Aurora apertou-o, sussurrando. Olhou Mário, plateia, Piuí. Pela primeira vez, Dona Aurora falou. Ele não vai fazer barulho. Voz baixa, firme. Mário piscou. Surpreso, sorriu de canto. Confiança. Gosto. Espero justificada. Eu sei. Dona Aurora o interrompeu. Mário travou, surpreso. Dona Lúcia curiosa. Seu Benedito interessado. Silêncio denso. Mário recuperou a compostura. Certo? Então 60 segundos, começando agora. Dona Aurora não respondeu. Ajeitou Piuí, gaiola virada para longe da plateia. Piuí parou, quieto. Mário observou, inseguro, mas recuperou. Ótimo, Dona Aurora. Pode começar. Dona Aurora respirou fundo. Mário olhou o relógio. 60 segundos começando agora. Concha acústica em silêncio absoluto. Dezenas esperando. Mário esperando. Dona Aurora, no centro do palco, gaiola no colo, prestes a fazer o que sabia. Fechou os olhos por um segundo. Abriu, algo mudou nela. Não importava o que Mário dissesse. Rissem. Fosse expulsa. Já perdera tanto, mas a voz, ninguém podia tirar. Abriu a boca.
A primeira nota saiu. Mário parou de sorrir. Mundo parou. Não imediato. Nos primeiros segundos Mário sorria. Plateia esperava desastre. Mas a nota continuou, tudo mudou. Voz não técnica. Sem vibrato floreios. Mas algo que nenhuma técnica finge. Verdade. Pura verdade. Nota cresceu, encheu a concha, subiu ao céu, tocou a todos de um jeito inesperado. Mário parou de sorrir. Dona Lúcia levantou a cabeça. Seu Benedito largou a caneta. Na plateia, jovem cantora de topete loiro, antes cochichando, ficou imóvel. O marido da vizinha abriu a boca, nada disse. Seu Zé, vendedor de pipocas, endireitou-se. Organizadores se entreolharam confusos. Dona Aurora continuou cantando. Não escolheu música famosa, não balada conhecida, mas algo antigo, melodia da terra natal, quase esquecida. Canção que cantava todas as noites, quando só restavam ela e Piuí. Sem instrumentos, só a voz. E Piuí, quieto, como se soubesse que era sagrado. Dona Aurora cantou a primeira estrofe. Voz subia e descia, natural. Sem esforço, sem performance, só emoção crua, alma exposta. Mário tentou recompor-se, olhou a ficha, buscando criticar, mas mãos paradas. Nada escrevia. Dona Lúcia, olhos fixos em Dona Aurora, não piscava. Seu Benedito inclinou-se, queixo na mão, absorto. Na plateia, silêncio absoluto. Ninguém tossiu, mexeu-se. Dezenas segurando a respiração. Dona Aurora fechou os olhos. Algo se libertou. Segunda estrofe mais intensa, profunda, cantando não para a plateia, mas para si. Para noites de solidão, vezes invisível, humilhações engolidas. E a plateia sentiu. Sexta fileira, senhora com chapéu levou mão ao peito. Olhos marejaram. 10ª fileira, jovem casal abraçou-se, contendo emoção. Dona Berta, na lateral, tapou a boca. Lágrimas desceram. Incontroláveis. Mário olhou avaliadores, plateia, depois Dona Aurora. Pela primeira vez, em 15 anos de crítico, não sabia o que dizer. Aquilo no palco não era apresentação, era revelação, pura arte. Dona Aurora abriu os olhos. Final da música. Voz subiu, atingiu nota aguda impossível para a idade, sustentou. 3 segundos. 5, 7. Nota firme, perfeita, arrepiante. Suavemente desceu. Música terminou. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Dona Aurora parada, segurando o Piuí. Ele quieto. Cabeça aconchegada, como dormindo, hipnotizado. 5 segundos. 10. Mário olhou para baixo. Dedos tamborilavam. Abriu a boca, fechou. Dona Lúcia, olhos marejados. Piscou rápido, disfarçando, mas emoção estampada. Seu Benedito não se mexia, olhava Dona Aurora, como quem vê algo que não deveria existir. Plateia quebrou o silêncio. Palmas devagar, uma pessoa, depois 2, 3. Concha explodiu. Aplausos, pessoas levantaram. Senhora na sexta fileira chorando abertamente. Jovem casal batia palmas com força. Dona Berta gritou. Isso! Dona Aurora! Aplaudia, sorria, chorava. Mário não aplaudiu. Sentado, olhava Dona Aurora, expressão indecifrável. Raiva, choque, vergonha, tudo junto. Dona Lúcia levantou, aplaudiu vigorosamente. Seu Benedito fez o mesmo, sorriso discreto. Mário continuou sentado. Dona Aurora não se mexeu, não sorriu, acenou. Ficou ali, segurando o Piuí, esperando. Aplausos por 20, 30 segundos. Dona Lúcia levantou a mão, pedindo silêncio. Plateia acalmou. Pessoas sentaram. Mário calado, garganta seca. Dona Lúcia limpou a garganta. Dona Aurora, voz embargada. Eu não sei por onde começar. Olhou papéis, não leu. Avaliei centenas, profissionais, jovens de conservatório, e nunca ouvi algo assim. Pausou, respirando. Não precisa de técnica, Dona Aurora.
já tem algo muito mais importante. Tem alma. Uma alma que canta. Seu Benedito assentiu lentamente. Concordo. Extraordinário, um presente. Dona Aurora respirou fundo. Pernas tremiam, mas não transpareceu. Olhos em Mário. Ele em silêncio, olhando a mesa, ficha, qualquer lugar, menos Dona Aurora. Dona Lúcia esperava. Mário precisa dar seu parecer. Respirou fundo. Levantou os olhos, olhou Dona Aurora. O que ela viu, não admiração, mas ressentimento. Mário Guzmão juntou os papéis devagar, organizou, pôs caneta. Falou, voz controlada, fria, profissional. Foi interessante. Plateia em silêncio. Dona Lúcia franziu a testa. Interessante? Só isso? Mário olhou-a. Sim. Interessante. Voz que toca. Não nego. Olhou Dona Aurora, sorriso forçado. Mas voz que toca não é suficiente. Sem experiência, formação acadêmica, presença de palco adequada. Trouxe pássaro para a apresentação profissional, no mínimo questionável, fora de contexto. Plateia murmurou indignada. Mário continuou ignorando. Sim, canta bem, mas não a torna artista profissional, com todo o respeito. Antes de alguém responder, seu Benedito levantou. Olhou Mário sério. Eu discordo completamente. Praça prendeu a respiração. Aquele homem discreto, poucas palavras, faria algo inesperado. Seu Benedito levantou. Praça em silêncio. Era professor Aurélio Campos, 70 anos. Ex-maestro, fundador de escolas de música. Nunca elogiava por elogiar. Em 20 anos, 5 notas máximas, nunca elogio público assim. Olhou Mário, depois Dona Aurora. Voz grave e pausada. Mário, você cometeu o erro mais constrangedor da sua jovem carreira. Inexcusável. Mário piscou confuso. Como? Professor Aurélio não desviou o olhar. Humilhou essa senhora, cheia de vida, na frente de dezenas. Chamou-a de despreparada. Disse que não pertence, que seria constrangedor. Pausou. Voz mais alta, e então ela cantou, e provou que você não sabe reconhecer o verdadeiro talento quando ele está bem na sua frente. É cego para a alma da música. Mário abriu a boca. Professor Aurélio levantou a mão. Não terminei, meu jovem. Plateia hipnotizada. Professor Aurélio virou para Dona Aurora. Sorriso acolhedor. Dona Aurora. Não foi apresentação. Foi algo maior. Não veio para competir. Veio para ser ouvida, para nos lembrar do que importa. Desceu da mesa, gesto raro. Dona Lúcia arregalou os olhos. Mário paralisado. Professor Aurélio caminhou ao palco, subiu degraus, parou na frente de Dona Aurora. Estendeu a mão, ó suave. Meu nome é Aurélio Campos. Gostaria muito de conversar quando o evento terminar. Tenho algo a lhe propor. Dona Aurora olhou a mão, o rosto gentil, estendeu a outra. Apertaram as mãos. Praça explodiu. Aplausos ensurdecedores, pessoas levantaram. Gritos de bravo. É isso aí! Dona Berta, no fundo, pulava e chorava, abraçando voluntários. Mário continuou sentado, rosto pálido, punhos cerrados. Dona Lúcia levantou, aplaudiu, sorriso enorme. Professor Aurélio soltou a mão de Dona Aurora. Virou a plateia. Silêncio. Plateia acalmou, mas de pé. Professor Aurélio olhou Dona Aurora. Tem algo raro, Dona Aurora, não só a voz, presença, coragem, autenticidade. Uma vida inteira de experiência que se transforma em arte. Pausou. Quantas neste palco teriam coragem de subir após humilhação e entregar performance como essa? Nenhuma. E é por isso, olhou Mário, desprezo nos olhos, que ela merece mais que uma nota. Merece oportunidade real, Mário. Chance de mostrar sua luz. Mário levantou, cambaleante. Professor Aurélio, com respeito exagera. Cantou bem, mas não significa que... Que o quê, Mário? Professor Aurélio interrompeu, indignado. Que ela merece chance, talento suficiente,
Medo de admitir que errou. Mário em silêncio. Professor Aurélio continuou. 10 minutos tentando expulsar. Minimizando a arte. Agora que provou errado, quer minimizar. Patético. Falta de sensibilidade. Plateia murmurou concordando. Mário cerrou os dentes. Sendo realista. Sem estrutura, carreira, nada que encaixe nos padrões. Professor Aurélio deu um passo, desafiador. Por que não tem nada? Porque não teve suas oportunidades. Não nasceu em berço de ouro. Vida dura. Isso não tira o talento. Na verdade, torna-o mais impressionante e autêntico. Mário não respondeu encolhido. Professor Aurélio virou para Dona Aurora, sorriso reconfortante. Dona Aurora, tenho proposta. Convido-a para evento fechado daqui a 3 semanas. Sarau exclusivo, artistas selecionados, empresários, produtores, gente da cena artística. Pausou. E quero que a senhora cante lá, com seu piuí. Praça em silêncio. Dona Aurora piscou, sem acreditar. Eu não entendi. Simples. Cantará onde as pessoas certas ouvirão. Se tudo der certo, terá portas abertas que nunca imaginou. Dona Aurora balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Mas por quê? Nem me conhece. Professor Aurélio sorriu. Conheço talento quando vejo. Tem em abundância. É um tesouro. Tirou cartão elegante. Meu contato. Liga amanhã. Acerta detalhes. Não se preocupe. Dona Aurora pegou o cartão, mão trêmula. Piuí mexeu-se, acordou, chilriou para professor Aurélio, aprovando. Professor Aurélio sorriu para Pássaro. Pode trazer Piuí. Ninguém dirá que não é apropriado. Olhou Mário ao dizer. Mário desviou. Professor Aurélio desceu, voltou à mesa. Antes de sentar, olhou plateia. Hoje testemunharam algo raro. Guardem. Daqui a anos, quando o nome de Dona Aurora estiver em palcos maiores, dirão: eu estava lá, na Praça das Flores, quando ela foi descoberta. Quando abriu sua alma em canções. Praça explodiu de novo. Aplausos, gritos, vivas. Dona Aurora parada, segurando o piuí, cartão, tentando acreditar. Dona Berta correu, subiu, abraçou Dona Aurora. Conseguiu, conseguiu. Dona Aurora não respondeu, abraçou Dona Berta, lágrimas descendo. Mário Guzmão pegou coisas, saiu, sem palavra. Ninguém o parou. Passou pelo corredor, 2 candidatos que se apresentaram afastaram-se em repúdio. Mário sentiu, apertou o passo, saiu pelos fundos. No saguão, 3 candidatos esperavam. Um perguntou à funcionária: o que acontece? Ela sorriu. Algo que verão e ouvirão no futuro. Mas já perderam o começo. No palco, Dona Lúcia aproximou-se. Parabéns, Dona Aurora. Merece tudo. Sua voz é um dom. Dona Aurora assentiu, sem palavras. Professor Aurélio observou, braços cruzados, sorriso. Sabia, aquela tarde não era o fim, era o começo. Dona Aurora desceu do palco, segurando o piuí e o cartão. Plateia aplaudia. Antes da saída, professor Aurélio interceptou. Só mais uma coisa. Dona Aurora parou. Baixou o tom. Sarau não é caridade, é oportunidade real, mas precisa entender. O mundo não será sempre gentil. Pior que Mário. Vão testar, duvidar, querer que caia. Chamar de velha, ingênua, antiquada. Pausou. Mas se cantar como hoje, com essa verdade e alma, não terão escolha senão escutar e se curvar. Dona Aurora engoliu seco. Não sei se consigo de novo. Tinha tanto medo. Professor Aurélio sorriu. Acabou de fazer na frente de dezenas que queriam que falhasse. Fazer na frente de 50 que querem te ouvir será mais fácil. Tocou o ombro, gesto paternal. Liga amanhã, Dona Aurora. Descanse. Merece. E Piuí também. Dona Aurora sabia. Sua vida, arte, dignidade. Nunca mais seriam as mesmas. Saiu da Praça das Flores às 6h30. Evento terminado há 1 hora, mas ela ficou conversando com o professor Aurélio. Explicou detalhes do sarau, endereço, carro para buscá-la.
Mal processava. Dona Berta ao lado, Piuí dormindo. Chegaram à saída, frescor da noite. Respirou fundo. Dona Berta entregou Piuí. Está bem? Dona Aurora segurou Piuí, olhou o céu estrelado. Não sei o que sinto. Choque. Um sonho. É choque, normal. É a vitória. Dona Aurora balançou a cabeça, lágrimas de felicidade. Achei que ia ser expulsa. Ririam e me mandariam embora. Velha e simplória. Riram, mas a senhora calou a todos com a voz, com a história. Dona Aurora sorriu, genuíno, iluminado. Não acredito que professor Aurélio me deu o cartão. Eu, uma velha canora, acredite, aconteceu. Caminharam ao ponto de ônibus. Rua vazia. Dona Berta olhou Dona Aurora. Sabe o que significa? O quê? Não precisará mais viver só de lembranças, solidão. Terá propósito, reconhecimento. Dona Aurora parou. Não exagera. Não exagero. Cantará em evento importante. Gente que pode dar oportunidades, valorizar arte, história. Vida nova. Dona Aurora olhou Piuí. Só quero vida com mais paz e significado para nós dois. Terá, porque lutou a vida inteira e nunca desistiu da voz. Recompensa. Ônibus chegou, subiram. Dona Aurora sentou na janela com Piuí. Dona Berta ao lado. Ônibus pela cidade vazia. Luzes dos postes. Tudo irreal. Piuí dormia. Dona Aurora olhou Piuí pequeno, inocente. Medo bateu. E se não conseguir, Dona Berta? O quê? Não consegue o quê? No próximo evento? E se não conseguir cantar de novo? E se hoje foi sorte? Dona Berta segurou a mão. Escuta. Cantou em casa por meses, anos. Cantou no palco cheio de gente que queria que falhasse. Não precisa de sorte. Só precisa abrir a boca. Dona Aurora balançou a cabeça. Aquele público era diferente, gente comum. No próximo, só da indústria, gente que sabe de música. E daí? E se acharem que não sou boa? Que minha voz é velha? Dona Berta apertou a mão. Então são idiotas, igual Mário Guzmão. Não merecem sua arte. Professor Aurélio defenderá sua verdade. Dona Aurora riu nervoso. Dona Berta tocou o ombro. Pensa no quê? Em tudo. Cara de Mário quando o professor confrontou. Plateia chorando, cartão que seguro. Tirou o cartão. Professor Aurélio Campos, produtor cultural e maestro. Telefone, e-mail. Guardou. Quase meia-noite, na casa de Dona Aurora. Porta destrancada. Dona Aurora entrou, fez sinal. Dona Aurora entrou, viu inesperado. 7 vizinhos e voluntários esperando acordados. Marcos, o zelador, falou. E então? Conte tudo. Dona Aurora sorriu. Consegui. Cantei. Um avaliador me deu o cartão. Convidou para sarau com gente importante. Silêncio, depois explosão. Todos falando. Abraços, gritos. Dona Fátima segurou a mão. Sabíamos, por isso pagamos, acreditamos na sua voz. Dona Aurora olhou para todos. Pessoas simples que juntaram 10 reais acreditaram quando ela não. Obrigada. De verdade. Voz baixa embargada. Dona Fátima abraçou. Merece, filha. Sempre mereceu. Sua voz ouvida. Sua vitória. 3 semanas depois, dia do sarau. 3 dias antes. Dona Aurora quase desistiu. Na cama, olhando o teto. Piuí dormindo. Dona Berta entrou. Ligou para professor Aurélio? Não. Não consigo. Não sei o que dizer, vestir, agir. Sou velha de chita, não levarão a sério. Dona Berta sentou, acariciou cabelos brancos. Não precisa saber. Só precisa cantar. E se travar? Esquecer letra? Piuí chorar? Dona Berta respirou fundo. Improvisa, canta outra música, acalma Piuí, recomeça. É forte. Dona Aurora virou o rosto, com medo. Eu sei. Medo não vai embora, aprende a cantar com ele. 2 dias depois, Dona Aurora ligou para professor Aurélio. Confirmou, aceitou o carro.
Dia chegou, estava pronta. Professor Aurélio enviou o carro. Sedã preto, motorista de terno. Dona Aurora vestiu roupa, que Dona Berta conseguiu emprestada. Vestido azul simples, bonito. Sapatos que quase serviam. Piuí no colo, gaiola coberta por seda. Dona Berta ajeitou o cabelo 10 vezes. Está linda. Rainha, nervosa. Normal, mas o difícil passou. Agora é só cantar, se entregar. Motorista buzinou. Dona Aurora respirou fundo, pegou o Piuí. Saiu. Sarau. Evento em teatro menor, sala particular. Mais elegante, íntima. 50 pessoas importantes. Produtores, empresários, donos de galerias. Professor Aurélio recebeu. Pronta? Acho que sim. Terceira a apresentar. Quando chamar, sobe. Faz o que fez na praça, canta com a verdade. Dona Aurora assentiu. 2 primeiras apresentações boas, profissionais, banda completa. Então foi a vez dela. Professor Aurélio subiu ao palco. Senhoras e senhores, essa artista é especial. Grande revelação de evento na praça. Olhou Dona Aurora. Dona Aurora da Costa. Subiu. Sem banda, sem lapela. Microfone fixo, Piuí no colo, plateia em silêncio. Fechou os olhos, respirou fundo, começou a cantar. Mesma música, mesma voz, mesma alma. De novo, o mundo parou, terminou. Silêncio 5 segundos. Depois, aplausos. Não só aplausos. 3 pessoas levantaram, depois 5, depois toda a plateia, ovacionando. Professor Aurélio sorriu no canto, olhos marejados. Dona Aurora desceu. 2 empresários esperavam. Dono de gravadora independente. Gostaria de reunião. Proposta de gravação. Outro, produtor de eventos. Sua voz é bálsamo. 3 apresentações próximos 2 meses pagas. Liga segunda. Dona Aurora olhou o professor Aurélio. Ele acenou. Pegou cartões, guardou. Empresários afastaram-se. Professor Aurélio aproximou. Viu? Disse que não teriam escolha. Dona Aurora sorriu, tremendo. Achei que ia desmaiar. Não desmaiou. Sabe por quê? Não canta com a cabeça, canta com o coração e a alma. Coração e alma verdadeiros nunca travam. Olhou Piuí. Ele é sua maior força. Não esqueça. Dona Aurora olhou Piuí. Não vou. Professor Aurélio estendeu a mão. Bem-vinda à indústria cultural. Será difícil, mas já provou que consegue. Mundo precisa de sua voz sabedoria. Apertaram as mãos. Dessa vez, Dona Aurora não estava assustada, mas confiante. 6 meses depois, não morava no cantinho. Apartamento pequeno, mas seu. Quarto para ela, quarto para memórias e Piuí. Cantava 2 vezes por semana em eventos, saraus, centros. Gravou EP com canções antigas, lançado em plataformas, CDs artesanais. Nada grandioso, mas começo de sonho. Toda sexta-feira, voltava à Praça das Flores, não para dormir, mas para cantar, para vizinhos voluntários, para Dona Berta. Em uma dessas noites, cantando na sala do centro, Piuí no colo, olhou. Dona Fátima chorando discreta. Marcos sorrindo. Dona Berta olhos marejados. Percebeu. Palco de luzes não mudou sua vida. Aquela sala simples, gente humilde, a transformou. Ali aprendeu que voz não é técnica. É verdade de alma. E ninguém tira isso. Cena final. 3 meses depois do sarau. Em casa, regando violetas, recebeu mensagem. Número desconhecido. Abriu. Dona Aurora, Mário Guzmão. Gostaria de conversar. Sei que não mereço, mas desculpar-me pessoalmente. Refleti muito. Leu mensagem 2 vezes. Com suspiro sereno, apagou. Algumas pessoas merecem perdão, Mário Guzmão não. Ocupada demais construindo futuro e legado, para olhar para trás, para o que a diminuía. Se esta melodia tocou seu coração, não é por acaso.
Existem muitas pessoas, com vidas inteiras de histórias e talentos, que só precisam de uma chance e de alguém para acreditar. Se em algum momento você sentiu uma pontinha de emoção, valorize essas histórias. Isso ajuda a manter vivas as memórias e a dar voz a quem quase nunca é ouvido. E me conte nos comentários, você já sentiu que alguém foi julgado antes mesmo de ter a chance de mostrar o seu valor?